Então, pessoal, agora eu vou falar um pouquinho, eu falei um pouquinho sobre saída de dados, que é o comando systemout.println. Agora a gente vai falar um pouquinho de entrada de dados, tá certo? Para fazer a entrada, a gente vai usar uma classe do framework, que ela não aparece por padrão num projeto. Eu tenho que adicionar a referência dela, que é o scanner, tá? Pô, professor, eu não sei mesmo como é que é a entrada de dados. Se você for no Google digitar entrada de dados console Java, você entra no primeiro link e lá vai explicar como é que faz. Então você não é obrigado a saber tudo. Mas você tem que saber como encontrar as coisas. Então, se você fizer pesquisas na internet, gente, o que tem de fórum, você vai aprender coisas. Se você quiser ser um excelente programador Java, se você se dedicar e fizer pesquisas constantes na internet, horas bumbum numa cadeira em frente ao computador, você vai conseguir aprender muita coisa sozinho. Tá? Vai do seu interesse, da sua dedicação. Beleza? Não deixe a preguiça dominar a sua mente. Não deixe. Eu sei que é difícil lutar contra ela, mas não deixe a preguiça dominar a sua mente. Então vamos lá. Quando eu quero fazer uma entrada de dados, eu vou usar o scanner. Só que se eu simplesmente... eu não sei como é que escreve scanner. Aí eu escrevi S-C-A-N, mas não lembro o resto. Uso o recurso de autocompletar de novo. Ó. Ctrl espaço. Aí ele traz algumas opções. Pô, não sei o que é isso, não sei o que é isso, não sei o que é isso. Mas o scanner que eu quero é alguma coisa parecida com isso aqui. Ó. Então eu vou dar um Enter, porque é mais ou menos isso aqui que eu quero. Quando a gente usa o scanner, gente, essa linha aqui, toma muito cuidado, porque você não vai entender ela completamente. Ela é importante num programa que vai ter algum tipo de entrada de dados do usuário, tá certo? Com o tempo a gente vai entendendo ela detalhadamente. Scanner, aí eu posso criar uma variável. Scanner, então, a princípio é um tipo de dado, assim como int, float, char tem o tipo scanner. Então eu vou criar uma variável do tipo scanner, que é a variável SC. Eu posso dar o nome que eu quiser, né? Eu crio uma variável com o nome Roberto, um nome até muito bonito. Posso criar uma variável com o nome null. Ela tem que ser sugestiva no contexto. Então, eu vou usar essa variável para fazer o quê? Entrada de dados. Eu posso chamá-la de entrada? Posso. Vai dar clareza à leitura do meu código? Não sei. Se vai, você chama ela de entrada. Você pode dar o nome que você quiser, desde que esse nome seja sugestivo para você no seu problema. Então eu vou criar a variável entrada. Quando eu uso o tipo scanner, por ser uma classe, eu tenho que instanciar ela. Não preocupa em entender em detalhes completos o que essa linha está fazendo, mas ela é importante. Aqui ele adicionou automaticamente, quando eu terminei de preencher, ele adicionou essa importação aqui. Ó. Se ele não adicionar e fica sublinhado de vermelho a palavra scanner, você pode clicar com o botão direito e selecionar a opção corrigir importações. Por quê? Scanner é uma classe do framework, mas que ela já não vem por padrão no seu projeto. Você tem que referenciar. Você tem que falar, olha, quero usar o scanner. Você fala isso através dessa linha aqui. Então, vamos pôr um comentário aqui, que é o seguinte. Eu não sei para que detalhes dessa linha, mas eu sei que toda vez que eu quiser fazer uma entrada de dados na minha aplicação, eu tenho que ter essa linha no meu código. Tá? Então... eu passo a ter uma referência, né, de informação do que, qual a importância dessa linha. Essa linha está fazendo o quê? Criando uma variável entrada. Poderia chamar ela de qualquer coisa, mas o que essa linha está fazendo é criando essa variável. E essa variável, que é uma variável especial, não é uma variável comum, como int, float, char, através dessa variável eu posso chamar algumas operações, que são operações que me permitem capturar dados do console que vão ser fornecidos por um usuário. Então, olha só, se eu quero que o usuário digite algum dado, para capturar o dado, eu tenho que ter um lugar para guardar o dado, concordam? Para capturar o dado, eu vou pedir para ele digitar. E eu vou colocar essa porcaria desse dado aonde? Eu tenho que guardar em algum lugar. Eu tenho que ter a caixinha que guarda esse dado. Então, a minha caixinha vai ser inteira. Então, eu vou criar uma caixinha num. Eu quero um número. Por isso que eu estou chamando a variável de num. Então eu vou falar que num recebe algo. Ó. Vamos fazer o seguinte, criei a caixinha numa linha, em outra linha eu vou falar o seguinte, a caixinha num vai receber alguma coisa. O que ela vai receber? Ela vai receber alguma coisa que eu vou capturar através da variável entrada.
eu vou dar uma entrada ponto nextInt. NextInt, gente, olha, é uma sequência de caracteres com abre e fecha parênteses. Isso é uma função. Como está dentro de uma classe, na verdade isso é um método. Mas você pode pensar como uma função. Uma função do Java. O que essa função faz? Deixa o cursor no console piscando, esperando o usuário fazer uma entrada de dados. Quando o usuário fornecer um dado e der Enter, ele vai pegar esse dado e jogar para onde? Para a caixinha num. É isso que ele faz. Ah, eu quero exibir agora o valor da caixinha num. Como é que é o comando de saída? Para exibir a caixinha num, eu vou pôr aqui, ó, num. Quero exibir a caixinha num. Então vamos adicionar o comentário. Essa linha aqui está fazendo o quê? Criando ou declarando uma variável. Essa linha aqui está... O que eu estou fazendo nessa linha? Capturando um dado fornecido pelo usuário, com detalhe especial, eu estou capturando um dado inteiro. Se eu quiser capturar um dado de outro tipo, eu não vou usar a função nextInt, eu vou usar outras funções que a variável entrada me oferece aqui, ó. Eu tenho nextByte, nextInt, nextShort, eu tenho só next, só next também. Oi? Depende da variável. Se a variável for do tipo scanner, ela vai ter tudo isso. Se eu criar uma variável do tipo scanner, eu mudar o nome aqui, SC, não é entrada mais. A variável SC, ponto, vai ter tudo isso, ó. Isso aqui não depende da variável, depende do tipo da variável. Ela tem que ser do tipo scanner. Tá certo? O nome dela tanto faz. Mas se for uma variável do tipo scanner, eu vou ter tudo isso nela. Beleza? Se tiver dúvida, a gente esclarece daqui a pouquinho. Então agora eu estou capturando o dado fornecido pelo usuário e além disso eu estou fazendo mais nessa linha aqui, né? É um dado inteiro. O que mais que eu estou fazendo? E eu estou pegando esse dado e armazenando esse dado na variável. Só um minuto. E armazenando o dado na variável. Então, pessoal, a entrada de dados não é complexa se você pensar nesse aspecto, certo? Lembra a questão da pesquisa, né? Não sei alguma coisa, o colega perguntou agora há pouco, como é que eu faço uma entrada de número de ponto flutuante, com casa decimal? A gente fez uma pesquisinha no Google, entrada de dados, Java Console Float, entramos no primeiro link, ele já me mostra lá algumas opções, e é pesquisar no Google mesmo, você vai encontrar muita informação, tá? No caso do float é nextFloat. Ler é o nome que o indivíduo deu aqui para a variável do tipo scanner. Ó. Ele criou uma variável scanner que chama ler. E aí ele usa ler.nextFloat. Poderia ser Roberto, que é um nome muito mais bonito. Ele deu o nome de ler para a variável. Tá certo? Uma dica aqui, quando for fazer a busca, tem o Google e tem o Google Acadêmico. Qual que é a diferença do Google Acadêmico? É uma ferramenta de busca do mesmo jeito, só que ela não indexa fontes, digamos assim, não confiáveis. Então, quando você fizer uma busca no Google convencional e fizer uma busca no acadêmico, o acadêmico vai te referenciar mais sites de universidades, congressos, artigos, um material mais científico. Não estou falando que para aprender conteúdo técnico de programação você tem que vir sempre aqui, não. Mas quando você vai fazer um trabalho do tipo PA, trabalho interdisciplinar, é mais interessante você fazer a busca através do Google Acadêmico, porque ele vai te trazer links mais confiáveis. Ele não vai te referenciar uma Enganopédia, um Bobopédia. Ele vai te referenciar um site de uma universidade, um site de um congresso, um site de um professor, um site de um pesquisador. Então ele vai te dar fontes mais confiáveis. Tá? Pode até te dar site de empresas, mas são sites confiáveis. Inclusive, o número de registros de retorno de uma pesquisa feita no acadêmico vai ser bem menor do que no Google convencional. Porque justamente o acadêmico não vai indexar qualquer base. Tá certo? Só uma dica. Tá, então a gente fez saída e entrada de dados. Agora, tomando como base essa estrutura, vou deixar salvo, vou criar um novo projeto aqui. Arquivo, novo projeto, Java, aplicação.
essa minha aplicação, só conferir aqui se está tudo certo com a gravação, se está gravando. Essa minha aplicação aqui agora vai ser o SIS Soma. É o sistema de soma dos números. Então, assim, uma aplicação realmente revolucionária. Vocês vão poder perceber a sua concepção aqui agora. Então, olha só, eu quero fazer um programa que soma dois números. Ele criou a estrutura para mim. Lembra? Não mexo em nada. Vou escrever meu código aqui dentro. Eu posso até tirar esse comentário. Ele até fala aqui, né? Tá lendo? O que está escrito aqui, gente? Tá quase. Traduz aqui, ó. Você vai escrever a porcaria do seu código aqui nesse bloco. Não inventa moda. Se você está começando a aprender a programar, o código da sua aplicação vai estar aqui. Tá certo? Então, beleza. O SysSoma, como eu disse, é um sistema revolucionário, é um software que vai ser capaz de somar dois números. Então, para não ficar perdido quando eu abrir o código-fonte, eu posso pôr um comentário aqui explicando o que esse sistema vai fazer. Então, eu começo o meu código, na verdade, com um comentário, né? Software revolucionário, sem acento mesmo, que realiza, pode pôr acento, tá, no comentário, a soma de dois números inteiros. Revolucionário. Como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa, eu tenho que ter entrada de dados nesse software. Ele vai receber dados do usuário? Vai. Ele vai receber dados, eu tenho que guardar esses dados em algum lugar. Então ele vai receber dois números inteiros. Então eu tenho que criar duas caixinhas capazes de armazenar esses dois números. Então vamos criar as caixinhas. Se são inteiros, as caixinhas serão do tipo int. Vou criar num 1, num 2. Posso criar duas variáveis do tipo int com essa lógica aqui, ó. Int, variável, vírgula, variável, ponto e vírgula. Como posso também fazer assim, ó. Num 2. Certo? Todas as duas formas vão funcionar. Qual que eu vou fazer? O que você quiser. As duas funcionam. Eu costumo sugerir criar uma por linha, porque didaticamente vai ficando um pouco mais legível o seu código. Então o cara começa a criar uma linha de declarações de variável que ele não consegue nem visualizar mais, sem enrolar a barra aqui, porque fica a barra horizontal, né? Porque fica uma linha muito grande de código. Isso não é legal, porque a legibilidade do seu código fica comprometida. Mas aí a escolha é sua. Então criei as duas caixinhas. Bom, se eu for fazer entrada de dados, eu não sei muito bem para que serve aquela linha em detalhes, mas eu tenho que fazer aquela linha do scanner. Se eu não fizer, eu não consigo fazer entrada de dados. Então eu vou fazer a linha do scanner, não lembro como é que escreve, comecei a digitar, dei um Ctrl/, ele gentilmente trouxe a sugestão. Vou criar aqui com o nome daquela sugestão do link lá, vou criar a variável ler. Eu vou ler um dado do usuário. Ler é ruim, né? Entrada, prefiro entrada. Ler pode gerar confusão. Então vou criar uma variável chamada entrada. Vou instanciar ela. Faltou parênteses. Beleza. Ele já adicionou automaticamente, porque como eu preencher a linha inteira, completa, certinha, ele já, opa, deixa comigo, já entendi. Se eu não completar a linha, ele me dá a opção aqui de adicionar, corrigir as importações, né? Que seria corrigir as importações. Bom, criei a linha, criei as variáveis. Criei a linha para fazer a importante para entrada de dados. Tá? Criei a linha. Agora eu vou dar sequência na minha lógica. Bom, primeira coisa que eu tenho que fazer é pensar no meu problema em etapas. Se eu tenho que somar dois números, eu primeiro preciso receber esses dois números, guardá-los em variáveis, depois eu vou somar, depois eu vou apresentar o resultado para o usuário. Então, para receber, eu vou começar pela primeira etapa, que é a entrada de dados. E todo programa, você de uma certa forma pode segmentar ele em 3 blocos. Entrada, processamento e saída. O que vai ser a entrada? Receber os dois números do usuário. Então eu comecei ali, bom, para receber, eu preciso ter a linha do scanner, que eu já fiz, e eu preciso ter as variáveis. Então eu já preparei para poder receber. E como é que eu vou receber de fato os dados?
receber de fato, eu tenho que ter a variável recebendo o quê? Entrada, ponto, nextInt. Então isso aqui vai fazer o quê? Console piscando na tela, esperando o usuário digitar o dado, o usuário digitou, deu Enter, esse dado vai para a variável no 1. Tá, então isso aqui é uma entrada de dados. Beleza. Só que se eu só faço isso, fica esquisito o programa. Olha só, não vou fazer mais nada e vou rodar. Olha que negócio esquisito. Se eu não tenho uma mensagem, o usuário pode não saber o que ele tem que fazer. Ele pode achar que o programa está processando. Ó, tá rodando. Tá rodando. Estou esperando ele rodar. Então a gente às vezes coloca um comando de saída antes de entrada para solicitar ao usuário algum dado. Então aqui eu posso vir e fazer o seguinte: não, meu amigo, antes de rodar essa bagaça aqui, eu vou parar, porque ele estava rodando, eu não sei porquê, não sabia, nem entendi direito, mas eu vou pôr um comando de saída para fazer o seguinte. Não sei como é que escreve, eu lembro que é system alguma coisa. Digitei sys, Ctrl espaço, AS aqui, ó. Digite um número. Assim eu dou um comando de saída que vai imprintar na tela, digite um número, assim o usuário sabe que ele tem que interagir com o sistema. Olha lá, ah, não, aí tudo bem, eu tenho que digitar um número. Ele está esperando eu digitar o número. Eu vou digitar lá, 55, e dou um Enter. Ele finalizou porque meu programa não faz mais nada. Ele dá a mensagem, pede o dado e não faz mais nada. Mas o que ele fez aqui foi guardar o dado digitado nessa variável. Logo depois o programa encerrou. Mas ele chegou a armazenar o dado na variável. Bom, eu preciso solicitar mais um dado, não é isso? Então eu vou solicitar mais um aqui, ó. Vou pôr digite outro. E não vai ser no 1, vai ser no 2. Então agora ele vai solicitar os dois valores. E se você estiver fazendo uma prova prática, estiver construindo um programa de fato, quando você está começando, eu sugiro ir fazendo por etapas e compilando. Não, você quer fazer o programa todo, aí você manda compilar. Aí dispara erro para tudo quanto é lá. Aí dá aquele desespero, você não sabe o que você faz, você começa a corrigir o erro que está lá embaixo, o erro que está lá em cima. Então vai por etapa, cria a variável, vê se roda. Criou a variável, faz o comando de entrada, vê se roda, faz os dois comandos de entrada, rodou. Assim você já vai controlando onde que é o possível erro. Quando dá um erro, fala, não, tá aqui nessa ponta que eu acabei de mexer. Você já tem um escopo mais delimitado de problema. Então quebrar o problema em partes é muito importante. Num exercício pequeno, quanto mais num exercício grande. Tá certo? Segmenta, dividir para conquistar. Isso é uma máxima da computação que é válida para qualquer disciplina que vocês vão cursar ao longo desse curso aqui. Dividir para conquistar. Tá certo? Então beleza, aqui eu vou fazer, digite um número, vamos ver se vai funcionar. 10, 20. Bom, então a entrada dos dados eu consegui fazer, que é o primeiro grande bloco da minha aplicação. Agora o segundo bloco vai ser o quê? O processamento. O que é o processamento? É somar esses dois números. Tá, eu vou somar. Eu tenho que somar e exibir. Faz sentido eu ter uma variável para guardar o resultado da soma. Eu vou somar e vou fazer essa soma onde? Eu tenho que colocar em algum lugar para depois exibir esse algum lugar. Então eu vou criar uma terceira variável, que vai ser a soma. Ela também pode ser do tipo inteiro. Por quê? Se eu estou somando dois valores inteiros, o resultado vai ser um terceiro valor, que também é inteiro. Então eu crio a variável soma. E logo depois aqui das entradas, eu falo que soma recebe no 1 mais no 2. Estou somando os dois valores. Vou rodar para ver se está funcionando. 10, 20. Tá, e aí? Está funcionando? Não está funcionando? Tá, ué. Eu só mandei ele somar? Eu mandei ele exibir? Não, se eu não mandar, ele não exibe. Então, vamos para um comentário. Somando os valores de entrada. E aí vou ter mais um comentário aqui, que é exibindo o resultado da soma. Como é que eu vou exibir? Aí eu vou pôr aqui soma, que é a minha variável. Certo? Salvei, rodei. Vamos lá. 10 e 3. 10 e 3.
A soma deu 13, 13 é galo. Somou? Somou. Então o que eu fiz aqui? Fiz o programa inteiro. Entrada, olha só, a entrada às vezes dá mais trabalho do que o resto, esse programa por ser simples. O maior trabalho é a entrada de dados, concorda? Onde eu tenho mais código. Que a entrada é isso aqui. O processamento é só isso aqui. E a saída é só isso aqui. Nesse exemplo, o pesado é a entrada. Eu vou ter enunciados ou problemas, algoritmos que eu vou construir, que o complexo vai ser o processamento, não vai ser a entrada. Isso pode variar. Mas eu posso sempre segmentar em entrada, processamento e saída. Ah, eu tenho que fazer não sei o que, então para calcular... Que calcular, meu filho? Primeiro tem que fazer a entrada. Não pensa em calcular nada não, aí. Pensa em guardar os dados que você precisa. A hora que você tem as variáveis e os dados que você precisa, agora é que eu vou pensar como é que eu vou calcular isso aí. O usuário tem que fornecer tal, vai calcular assim. Só vai calcular depois que você tiver o dado na sua mão. No programa, como é que o dado está na mão do programa? Quando ele está em variáveis. Quando os dados estão em variáveis. Então eu tenho que pensar sempre primeiro na entrada. Não tem como fazer um caminho diferente. Ah, mas como é que eu vou exibir? Que exibir, meu filho? Você nem entrada, nem processamento você fez. Você não tem nada para exibir, não. Como é que eu vou mostrar isso na tela? Isso é uma preocupação que você tem que eliminar no primeiro momento. Fechado?